Olá, meu povo, um bom dia todo especial a você que está nos acompanhando aqui pela nossa página. Hoje eu quero ler com você o Salmo de número 95, versículos 6, 7 e até a parte A do versículo 8. O texto diz: Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui está uma das chamadas mais lindas que o ser humano pode receber. É a chamada para adorar. Adorar o Deus Criador. Adorar o Deus que é o nosso pastor. Adorar esse Deus que não só nos supre nas necessidades cotidianas, terrenas, materiais, mas nos supre todas as necessidades espirituais que temos. A sua palavra é alimento para nossa vida. O seu sangue é a verdadeira bebida na pessoa de Jesus e a sua carne é a verdadeira comida. Assim, quando olhamos para o texto sagrado, o versículo que nós temos aqui na palavra de Deus, no Salmo 95, algumas coisas nos vêm à mente. Primeiro, aqueles que ouvem a voz de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não sabem de onde vem nem para onde vai, porque é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus só sabe explicar que Deus nos abriu uma porta e Ele nos fez de criatura a seus filhos. Mas todo o processo miraculoso, extraordinário e divino que está envolvido nesse mover, nessa ação, nesse agir sobrenatural de Deus, nós não fazemos a menor ideia, mas aceitamos perfeitamente, porque sabemos em quem temos crido e temos certeza que esse Deus, Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Nós que hoje ouvimos a voz de Deus e não temos o nosso coração endurecido para resistir à sua palavra, para questionar a sua palavra, para viver pelos nossos caminhos e descartando os caminhos de Deus, nós temos aqui o primeiro passo: vinde e adoremos ao Senhor. Vamos entender o que é adoração. De acordo com os estudos que fazemos da palavra de Deus, algumas definições surgem. Uma delas é a junção da palavra dor mais oração, ou seja, a dor que nos leva à oração com lágrimas, com prantos, com gemidos, aquele momento onde as coisas parecem dar tudo errado e parece não haver mais esperança, nem saída, nem portas para nós. Então a gente começa a se pensar e a se perguntar onde está a saída e onde está o que pode nos trazer um livramento para as nossas almas, o que pode trazer para nós um livramento para as nossas vidas. E quando olhamos pelas Escrituras, nós encontramos apenas uma saída. Como dizia o salmista: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós nos encontramos nos piores e mais difíceis momentos das nossas vidas, é comum nos acercarmos de pessoas que gostam de orar, que gostam de falar com Deus. E é comum também a gente ligar para pessoas que têm um relacionamento com Deus e pedir a elas que intercedam por nós. E pedir a elas que se juntem a nós naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de dilema. O texto disse: venham e adoremos ao Senhor. E como é que podemos adorar o Senhor? Há algumas coisas que o texto diz para nós. A primeira, ele convida a nos prostrar diante do Senhor. E prostremo-nos, ajoelhemo-nos. Veja, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor. Eu quero começar com a prostração e depois com essa questão do ajoelhar-se na presença do nosso Deus. Muito importante. Aqui vem algumas coisas que parecem ser sinônimo uma da outra, mas é totalmente diferente. Então veja, quando o Senhor diz assim: prostremo-nos, esse convite para nos prostrar, ele vai muito além da coreografia que alguns fazem. Algumas pessoas, elas dizem assim: nós temos que orar de joelho, porque quem ora em pé está pecando, quem ora de qualquer forma que não seja de joelho, essa pessoa está pecando. E aí, quando você vai para as Escrituras, ela primeiro convida a nos prostrar e depois nos ajoelhar. Mas ajoelhar não é prostrar? Na verdade, o ajoelhar seria a demonstração do processo que aconteceu interno, lá dentro do coração. É mais do que uma coreografia que te machuca os joelhos. É algo mais profundo. A prostração ela tem que começar lá dentro da tua alma.
uma santa reverência, uma santa piedade, um santo temor de Deus que invade a tua vida e te leva a você se humilhar na presença de Deus. E um exemplo que nós temos de prostração no Novo Testamento é quando vai o fariseu e também o publicano à presença de Deus. O fariseu, ele não se prostra diante de Deus, mas ele, no seu orgulho, na sua arrogância de se achar servo de Deus, de se achar filho de Deus, desprezou o publicano que ali estava. O publicano, já se vendo numa condição de miserável, de desvalido e de abandonado, ele então se humilha na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele desceu para a sua casa justificado e não aquele outro, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Os dois estavam em pé, mas um estava prostrado e o outro não estava prostrado. Por quê? Porque um estava com orgulho, com aquela coisa que parece que tinha engolido Deus. Estava com aquela situação de que se achava mais santo, mais poderoso, melhor. Isso acontece muito nos nossos dias. Há muitas pessoas que se orgulham e dizem que tem um relacionamento com Deus e aquela coisa todinha, que a sua denominação é melhor porque o relacionamento com Deus que tem lá na sua denominação não tem em nenhum outro lugar. E se gloriam da coreografia que fazem. Quando, na verdade, tudo isso já demonstra uma falta de prostração. Ou seja, já mostra que há uma necessidade dessa pessoa baixar um pouquinho a bola, reduzir o orgulho e então ir com humildade, com o coração contrito, com o coração quebrantado e se humilhar na presença de Deus. Porque não é possível alguém estar se humilhando na presença de Deus e humilhando o seu irmão e humilhando qualquer um outro porque não consegue adorar como ele adora. Se houvesse de fato uma prostração legítima, essa pessoa levaria os outros amorosamente, pacificamente a esse nível de adoração que ele está para experimentar a presença de Deus. E depois o ajoelhar, que é curvar o nosso joelho e buscar o nosso Deus. Não é a única forma de oração, mas é uma das formas de oração e de adoração ao nosso Deus. Nós somos convidados pelas Escrituras a nos ajoelhar, nos prostrar diante de Deus. Mas veja, a prostração que você faz com o joelho, ela tem que ter começado lá dentro da sua mente, do seu coração. Você tem que se curvar todo o teu ser, corpo, alma e espírito, na presença do Criador de todo o universo. O texto diz: vinde, prostremo-nos e adoremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Criador. Ele merece a nossa adoração. Ele merece a nossa dedicação. Por isso, dediquemo-nos ao Senhor. O verso 7 diz: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. A adoração, ela acontece por algumas razões, por algum motivo. O primeiro motivo, o maior de todo, é porque Ele é o nosso Deus. Nós não temos vários deuses. Por isso que a gente não faz rezas, nem petição e nem oração a nenhum outro que não seja Deus, por meio de Jesus Cristo. Tão somente por meio de Jesus Cristo nós adoramos ao único Deus verdadeiro. O outro texto, outra coisa interessante que nós encontramos aqui no texto é que nós somos o seu povo. Como povo de Deus, nós devemos viver uma vida de exclusividade a Ele e carregar sobre nós o nome que é sobre todo o nome. O nome bendito, o nome santo, o nome imaculado. O nome de Deus precisa ser levado por nós, não só em palavras, mas no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa maneira de viver, de ser e de agir. Vou no comércio, compro, eu pago. Eu vou pregar a palavra de Deus dizendo que não se deve furtar, eu não furto. Eu vou dizer que não se deve ser desonesto e eu não sou desonesto. Eu vou dizer que não se pode adulterar e eu não vivo adulterando. E ou seja, tudo aquilo que eu prego a respeito de Deus, eu preciso estar confirmando. E assim eu estou levando o nome de Deus na mais alta consideração. Nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Olha outra coisa interessante, ovelhas do seu pasto. Quando diz que nós somos ovelha do pasto do Senhor, diz que nós somos ovelhas que estamos sendo nutridos com o pasto que Ele providenciou para nós. E aí a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguns estão fazendo o seu pasto a sua denominação. Ah, eu sou batista, a igreja batista é a melhor denominação que existe. Fora da igreja batista não tem outra igreja, porque é só a igreja batista, que é a igreja e tal, aquela coisa. Isso é coisa de gente carnal. Isso é coisa de gente que não tem relacionamento com Deus. Porque
eu não sou nutrido pela denominação. Eu sou nutrido pela palavra de Deus. A minha fé não se sustenta pela minha denominação. Sim, acho a minha denominação, a denominação batista, maravilhosa, excelente e recomendo a todos que dela façam parte. Mas ela não é algo do qual espiritualmente eu devo me gloriar. Porque o nome já está dizendo, é denominação. É um nome que foi dado para a identificação desse grupo de povo de Deus que se reúne. Nada mais e nada menos do que isso. Porque tudo que nós somos, na verdade, é seguidores do Cordeiro de Deus, onde quer que ele vá. Por isso, vinde e adoremos ao Senhor. E o texto diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por isso não endureça o seu coração e adore ao Senhor nesse dia e durante todos os dias da sua vida. Eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando e espero que essa palavra tenha transformado a sua vida, impactado o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Essa é uma mensagem de fé do pastor Francisco para você e para toda a sua família, em nome de Jesus, especialmente a nossa linda e querida família, a PIB de Esperantinópolis. Bom dia a todos.